Olha, gente, eu recebi uma pergunta ontem lá no meu Instagram. Inclusive, eu vou deixar o Instagram no link aí, né? Você que quiser me adicionar no Instagram, fique à vontade, porque lá é muito mais fácil da gente responder as perguntas. É óbvio, gente, que tem pessoas que ficam bravas, eu não dou conta de responder todo mundo, mas, gente, eu faço o possível. Ontem eu recebi essa pergunta: César, pelo amor de Deus, faça um vídeo comentando quando vai acabar esse flagelo de pente fino do INSS, quando vai acabar esse negócio que deixa digamos assim, os beneficiários, né, principalmente aqueles que recebem algum tipo de benefício por incapacidade, né, preocupado, né, chegando muitas vezes a ficar até mais doente, né? E qual é esse cronograma? Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, ninguém sabe de verdade qual que é o cronograma, né? Qual benefício vai passar pela perícia, se não vai. Olha, gente, eu vou responder tudo isso para vocês, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e deixe aquele like para ajudar, né? Primeiramente, gente, é importante frisar que, né, o pente fino do INSS está ocorrendo de maneira, digamos assim, meio escondidinho, né? Mas, né, eu lembro, gente, para vocês é importante para atualizar vocês, né, para ilustrar o quadro, gente, uma informação precisa que nós temos aqui, eu tenho, digamos, duas. Né? Uma foi, lembra que a Karina Argolo, que é superintendente de perícia médica do INSS, tempos atrás, um pouco antes da pandemia, vocês lembram? Ela deu uma entrevista à CBN, a Rádio CBN, e ela falou assim: ó, o cronograma do pente fino do INSS, em cima da Lei 3.846, será assim. Primeiramente, vai ser no auxílio-doença, depois vai ser no BPC e depois será na aposentadoria por invalidez, né? Vocês lembram que foi exatamente essa as palavras dela. Gente, praticamente nada mais se falou depois disso. Acredita-se que seja esse o cronograma: auxílio-doença, BPC e aposentadoria por invalidez. Agora, vocês sabem que, né, o INSS recentemente notificou mais de 95 mil pessoas que não foram encontradas para agendar perícia médica, né? Inclusive, né, escreveu o nome dessas pessoas, publicou o nome dessas pessoas lá no Diário Oficial da União. E aí vocês mesmo viram, né? Essas pessoas, né, tinham até agora, dia 11 passado, para agendar a perícia médica. Gente, 10 mil e poucos segurados agendaram perícia médica. 85 mil pessoas provavelmente não ficaram nem sabendo que estavam com o seu nome lá no Diário Oficial da União e que teriam que agendar uma perícia médica, não é verdade? Só que o INSS preocupado, né, o governo federal preocupado que essas pessoas percam benefício, estendeu o prazo, ou seja, essas pessoas agora têm até o dia 19 de novembro para agendar uma perícia médica. Ou seja, né, o pente fino no auxílio doença está acontecendo. É importante frisar, gente, que esse pente fino ele é duplo, né? Ele não é apenas um, ele é, por exemplo, para perícia médica e administrativamente. Administrativamente, o que é? Um analista lá do INSS vê a documentação. Por exemplo, se a pessoa está com, sabe, a documentação que você enviou lá para o INSS, e tem todas as contribuições necessárias para receber aquele benefício, se os laudos médicos são verdadeiros, se não são, ou seja, no auxílio doença também é assim. Simultaneamente, dois pente fino. O pente fino que você é convocado para fazer a perícia médica, e o pente fino que faz na documentação, na papelada, né? Isso, o pente fino. Agora, gente, o BPC também está ocorrendo o pente fino simultaneamente junto com o auxílio doença. Só que, gente, até o momento é importante falar bem alto que gera dúvida, gente. O BPC não está sendo convocado para fazer perícia médica. Recebe BPC? Tem muita dúvida? Por enquanto não está havendo perícia médica no BPC. O pente fino está focado basicamente na papelada, né? O que o INSS fuça no benefício do BPC para saber, por exemplo, se ele está inscrito no CadÚnico, para saber, por exemplo, se
a renda, né, que o beneficiário do BPC declarou lá no CLAS é verdadeira, ou seja, eles fazem um cruzamento de informações para ver se a renda é aquela mesmo que o beneficiário do BPC declarou lá no CRAS, né? Porque todo mundo sabe que a renda lá no CRAS é autodeclaratória, ou seja, a pessoa diz que, olha, eu não tenho renda, pronto, né? Eles acreditam, eles não vão atrás para checar, só que o INSS é mais cuidadoso, né? Por quê? Primeiramente, o INSS sabe quem que é seu pai. O INSS sabe quem que é sua mãe. Ele sabe quem é teus irmãos. Ou seja, ele faz um cruzamento em cima, por exemplo, digamos que você são em 2 irmãos, né? Provavelmente, quando você se inscreveu lá no CRAS, você contou, né, que você tem um irmão, né? Aí, por exemplo, o INSS pode, numa dessas, fazer um cruzamento em cima da vida do seu irmão, por exemplo, para saber se ele está trabalhando ou não, e acaba descobrindo, ou seu pai, ou seu irmão, acaba às vezes descobrindo que você tem renda a mais do que você declarou. É exatamente isso, gente. No BPC, diferentemente do auxílio-doença, o pente fino tem focado basicamente na papelada, né? Se você ainda atende os critérios estipulados na lei, né? E já a aposentadoria por invalidez, que segundo a Karina Argolo, né, será o último a ser vistoriado pelo INSS, acredita que aí sim, né, será convocado para a perícia médica. Gente, mas é importante frisar, nós estamos falando pela entrevista, né, que foi dado lá atrás, né? Eu até recentemente, quando o Leonardo Rolim ainda era presidente do INSS, eu vi várias vezes ele falando do pente fino, mas ele falava sempre do auxílio-doença e do BPC, né? Inclusive, eu particularmente não vi ele falando do pente fino na aposentadoria por invalidez. Só que é importante tranquilizar meu amigo que recebe aposentadoria por invalidez, que diferentemente do BPC e do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez tem critérios, né? Tem vários grupos de pessoas que não podem ser convocados para fazer perícia médica no INSS. Por exemplo, pessoas que têm 55 anos e 15 anos de aposentadoria, o INSS já não pode chamar o aposentado por invalidez para fazer perícia médica. Uma pessoa que tem HIV AIDS, que recebe a aposentadoria por invalidez, também não pode ser convocado, independente da idade. E aqueles aposentados por invalidez que já têm 60 anos ou mais, né, independente da quantia de tempo de aposentadoria, ele também não pode ser convocado para a perícia médica. Ou seja, há critérios bastante específicos na aposentadoria por invalidez, o que dá uma certa tranquilidade para quem tem esse benefício. A não ser que, né, acabam descobrindo algum tipo de fraude, porque também, gente, infelizmente na aposentadoria por invalidez, o pente fino é simultâneo, né? Ou seja, ele poderá, né, ser simultâneo o pente fino de perícia médica e o pente fino administrativo. Mas, por enquanto, na aposentadoria por invalidez não está acontecendo, gente. Por enquanto, se você recebe aposentadoria por invalidez, fique tranquilo, ela não está acontecendo. Nesse momento, está acontecendo no auxílio-doença, que é perícia médica, né? E também questão de administrativo, papelada. No BPC, que é administrativamente, também analisando documentos, né? O INSS está analisando os documentos. E na aposentadoria por invalidez, por hora, não está acontecendo nada, né? Por enquanto. E outra, gente, é importante informar você que está aí do outro lado que, na época que teve o pente fino na administração do Michel Temer, muitas pessoas já foram avaliadas no pente fino. Eu acredito que, se tiver o pente fino na aposentadoria por invalidez, vai ser coisa pouca. Importante frisar para você, gente. E eu vi entrevista já que o pente fino no auxílio-doença termina agora já em dezembro de 2021. E também já vi muitos especialistas falando que, inclusive um advogado recentemente dando uma entrevista numa rádio, que ele falou que recebeu informações de fonte do próprio INSS, não sei se ele estava falando a verdade ou não, mas que também o BPC, né, encerra seu pente fino agora em 31 de dezembro de 2021, né? Não sei se corresponde. Agora, pela lei, gente, né, a lei 13.846, que é oriunda da MP 871, ela previa que, de fato, o pente fino terminaria agora em dezembro de 2021. Só que ela poderia ser prorrogada por mais tempo se não desse tempo, né, de avaliar todos esses benefícios. Como, de fato, você já sabe, do INSS
revogou, prorrogou, né? Revogou não, prorrogou por mais tempo o pente fino. Ou seja, esse pente fino, né, de maneiras gerais, ele tem prazo para acabar, que será 31 de dezembro de 2022. Ou seja, estipula-se que no auxílio doença e no BPC termine agora em 2021. Tomara, né, gente, que seja verdade. E o pente fino como um todo, ele seguirá até dezembro de 2022. Daí muitas pessoas vão dizer, mas César, mas escute aqui, mas e por quê? Se falou que vai acabar em 2021, vai sobrar, só vai ser, vai ter perícia, não vai ter pente fino só na aposentadoria por invalidez em 2022? Não, gente, é importante frisar para vocês que o pente fino não está ocorrendo só no auxílio doença, no BPC e na aposentadoria por invalidez. Não. O pente fino, gente, baseado na Lei 3.846, ele está revisando administrativamente, por exemplo, auxílio reclusão, né? Tá. Pensão por morte está também no pente fino. A aposentadoria do trabalhador rural também está no pente fino, ou seja, auxílio acidente, inclusive, também está no pente fino, ou seja, são vários benefícios geridos pela Previdência Social que estão literalmente no pente fino, mas eu particularmente, gente, eu acredito que vai dar tempo sim, que em 2022 acaba tudo, né? Que acaba essa frescura de pente fino, e aí pode ficar, sei lá, 10, 15 anos sem pente fino de novo.